Graça e paz, queridos do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a honra e glória do nosso Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é digno de toda honra e de toda glória. E nós estamos aqui mais uma vez para que a palavra do Senhor seja ministrada, que nós possamos juntos refletir sobre ela, que nós possamos juntos orar ao nosso Deus e buscar nele direção, capacitação, e que a vontade dele se cumpra em mais este momento aqui. Em nome de Jesus, ó Deus poderoso. Vamos orar neste momento ao nosso Deus. Estamos iniciando mais uma escola bíblica, buscando a direção do nosso Senhor, buscando a paz que excede todo o entendimento que vem dele para cada coração. Feche os seus olhos agora e eu quero pedir que você curve a sua cabeça, nós vamos orar. Deus poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós estamos entrando na sua presença neste momento, declarando que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, declarando que tudo aquilo que acontecer aqui, Pai, nessa escola bíblica e em cada um que está também se preparando para entrar online, seja tudo para glorificar o teu nome, para a honra e a glória do teu santo nome. Fica conosco, toma aqueles que estão conosco, aqueles que estão também entrando através dos seus telefones, celulares, dentro dos seus lares, onde estiverem. Que o Senhor possa visitar os corações através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Deus poderoso, glórias te damos, Senhor. Só Tu és santo e soberano, Pai. Nós vamos iniciar hoje essa lição e o tema dessa lição, iniciativas importantes na motivação dos cooperadores. Vocês estão percebendo que nós já falamos na semana passada, mas estamos falando mais uma vez do trabalho de cada um de nós como igreja. Nós sabemos que a igreja somos nós, não é o prédio onde o Senhor habita, mas nós somos a igreja do Senhor. E onde estivermos, é necessário que façamos diferença. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre algumas atitudes que devemos ter, porque a atitude faz diferença. Certamente, a atitude muda, a atitude transforma, a atitude restaura, a atitude traz respostas, traz resultados. Então, nós precisamos nos posicionar diante das dificuldades. Estamos aí na quarentena, já num processo grande, de mais de um mês, grande desafio. Tem momentos que a gente parece que vai desanimar, vai deixar se abater, mas a mão do Senhor nos sustenta, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é aquele que nos guarda, Ele é o nosso Pai querido. Então, nós precisamos estar firmes na presença dEle, reconhecer que Ele vai nos ajudar a passar por mais esse deserto, porque Ele é aquele que está conosco. O Pai jamais desampara o Filho. E eu espero que vocês todos também tenham lutado a cada dia pelo gigante que tem se levantado, que tem tentado abater você, abater a sua família, desanimá-los, às vezes até uma posição de engano, de tentar te convencer de que tudo isso é mentira, que não vale a pena, vamos voltar para a nossa vida normal. Sim, reconhecendo que é importante demais voltarmos para as nossas atividades normais. Por quê? Porque o trabalho de todo mundo está aí, as empresas, os funcionários, cada um na sua função, tem pago um preço muito alto por isso. Então, a nossa oração hoje não é tanto para que o vírus vá embora, mas também para que as pessoas consigam retornar ao seu trabalho, que é a fonte de sustento das suas vidas. E nessa lição aqui nós vamos falar sobre o rei Ezequias. Eu gosto muito do livro de Ezequias, do texto de Ezequias, da vida dele, da pessoa ativista que ele era, mas da pessoa estrategista, do trabalho que ele realizava como rei na condução do povo. E o rei Ezequias e o povo de Judá estava vivendo um momento de grande dificuldade, porque a Síria, através do rei
Senaqueribe estava dominando toda a área ali, inclusive a área de Judá. E o rei Ezequias estava muito preocupado com tudo isso. O rei Ezequias estava muito preocupado com a forma de defender a cidade. Por quê? Porque eles estavam invadindo Judá, cercando Jerusalém, e Ezequias estava, para ele, a realidade dele era que ele olhava para tudo aquilo e entendia que era praticamente impossível vencer aquele exército da Síria. Era um povo forte, era um povo poderoso e não dava para enfrentar esse exército. Certamente, Jerusalém seria tomada pelo rei Senaqueribe. Mas aqui nós vemos que o rei Ezequias, ele teve algumas atitudes e posições que mudaram a situação. Ele tomou decisões. Isso é muito importante. Diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos ter decisões. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. E essas decisões que nós tomamos para chegar a um alvo nos leva a ter atitude. Que atitude eu vou ter para alcançar o alvo? Que atitude o rei Ezequias teria que ter em relação ao seu exército para proteger Judá do rei Senaqueribe? Então, importante, a atitude, ela nos leva à conquista. A atitude nos leva a refletir para decidir. Ela nos leva a refletir para tomar uma posição. Para vencermos as batalhas, nós precisamos de atitudes. E eu vou citar algumas aqui. A primeira dele é iniciativa pessoal e administrativa que o rei Ezequias teve em relação a conduzir aquele conflito. Como ele venceria o exército de Senaqueribe? E a primeira dela foi a iniciativa do rei, juntamente com a sua equipe, com os seus oficiais. Eles decidiram fechar as fontes de água que estavam ao lado de fora de todo o seu exército, de todo o local ali, essa fonte onde certamente a equipe que chegasse ali de adversários estaria sedenta e essa água estaria disponível. Então, a primeira estratégia dele era de fechar essa ponte, para que o exército de Senaqueribe não pudesse usar dessa água. Essa já era uma estratégia para dificultar a relação do exército ali, o comando deles, a força que eles deveriam ter ali. Por quê? Porque sem água eles também não poderiam ficar por muito tempo naquele lugar. Então, eles iriam estrategicamente, através do rei Ezequias, dificultar o exército adversário. Depois, o segundo ponto, mais uma iniciativa que ele teve. Ele construiu um muro do lado de fora do primeiro muro, além de reforçar os arrimos que cercavam a cidade de Davi. Então, ele construiu ali um muro do lado de fora para fortalecer mais ainda, para que o exército adversário não conseguisse penetrar, chegar até eles. A terceira iniciativa dele, ele mandou fazer muitas lanças e escudos. Então, o que é que ele estava fazendo? Ele estava preparando, ele estava buscando estratégias para vencer o adversário. Mas o rei Ezequias sabia que, aos olhos humanos, aquilo era impossível. Ele sabia que pelo exército que ele tinha, pelo adversário que ele estava ali para enfrentar, que ele já tinha ganho toda a região ali, e que agora ele estava adentrando por Judá, tentando dominar aquela região também, em volta ali de Jerusalém. Ele sabia que ele precisava realmente de um milagre para poder vencer esse exército. Mas ele era um estrategista. E como estrategista, ele foi preparando o seu exército para enfrentar o adversário. E as lanças e escudos também fizeram parte disso, porque ele estava preparando o seu exército para administrar toda aquela situação de conflito.
E, na realidade, essa estratégia de Ezequias, ou melhor, ela fazia com que o exército se sentisse motivado. Puxa vida, nós estamos olhando para o contexto, nós estamos olhando para tudo aquilo que nós estamos vivendo, olhando para esse povo que vai nos massacrar, mas o nosso líder, o nosso rei, ele disse que nós podemos, porque certamente a forma de Ezequias planejar essa estratégia de receber o inimigo ali, se armar, se preparar, criar situações difíceis para que o inimigo ficasse à vontade ali. Então, fez com que o seu exército acreditasse no potencial dele, que ele era um estrategista. E ele estava ali fortalecendo o exército. Ele estava ali levando o exército a ser motivado. Não, se o nosso líder está dizendo que nós podemos, nós vamos enfrentar, nós vamos lutar e nós vamos vencer. E tem um outro exemplo aqui, inclusive citado nessa lição, que além das arrecadações da igreja, com os dízimos e ofertas, nós vemos aqui também algumas condições de recursos que a gente vai levantando nas igrejas, que são investidos para o socorro em relação aos ministérios, aos departamentos, e as igrejas como um todo têm trabalhado muito em cima disso. Eu vi aqui essa citação e achei muito interessante também, de nós investirmos recursos para vencer as barreiras, as dificuldades. E as mulheres, não é porque eu sou mulher não, mas as mulheres, elas têm uma liderança muito forte dentro da igreja. Não que os homens não tenham, claro que sim. Os sacerdotes são de mais importante, todos são. Mas as mulheres, elas vão tomando iniciativa e vão fazendo um trabalho de formiguinha e entrando, resolvendo e conduzindo e decidindo, e as coisas vão acontecendo. E a gente tem visto isso muito nas igrejas, com iniciativa. E iniciativa é isso, é essa atitude de Ezequias, de ter iniciativa, de tomar uma posição. E mais uma reflexão, as atitudes, ela nos leva a sair da zona de conforto, a ter mudanças no nosso comportamento, a não ficar parado olhando para tudo acontecendo, mas pensar o que é que eu posso fazer. E voltando para o nosso contexto hoje, para a nossa realidade de hoje, nós precisamos de atitude. Atitude de ficar em casa, atitude de ter higiene como nunca tivemos, asepsia de mão, de roupa, de calçado, atitude de obedecer a um comando que nós recebemos dos nossos líderes governamentais, e mais, atitude de orar, atitude de buscar a direção de Deus. Então, nós precisamos ter iniciativas pessoais. Por quê? Porque tudo isso junto faz com que o povo de Deus se fortaleça e o evangelho de Deus possa crescer, possa ser semeado entre os povos. A segunda iniciativa que ele teve foi a espiritual. E, na realidade, quando ele teve a primeira iniciativa, que o levou a se preocupar em preparar o ambiente ao redor de onde eles estavam, para receber o inimigo, ele certamente foi mais além. A segunda iniciativa dele foi a espiritual e manifestação de fé. O rei Senaqueribe, ele enviou seus homens ali para insultar aquele povo. Ele ameaçava o povo, ele zombava do Deus daquele povo, e ele dizia que nenhum rei, nenhum Deus poderia livrá-los do rei da Síria, e nem mesmo o Deus de Israel. Então, olha que situação. Além disso, eles ainda ouviam a respeito do Deus a quem eles serviam, especialmente o rei Ezequias, que ouvia que nenhuma situação e ninguém poderia livrá-los de todo o ataque que eles estavam para receber por conta do povo adversário, do exército do Senaqueribe. Mas o rei Ezequias, ele deu uma palavra ao povo. O rei Ezequias, ele demonstrou confiança em Deus. Que palavra você tem dado às pessoas que têm chegado para você desesperado?
hoje sem saber que atitude tomar em relação ao coronavírus. Não sabe se acredita na imprensa, na política, no médico, no secretário da saúde, o que fazer? Uns dizem que morreu tanto, os outros dizem que não foi tudo isso, e aí a gente fica sem saber em alguns momentos que atitude tomar. Nós precisamos nos lembrar de quem realmente cuida de nós, quem é aquele que nos sustenta, quem é aquele que nos guarda, que não dorme, é o guarda de Israel, é aquele que vence todas as batalhas por nós, é aquele que nós precisamos em todo tempo buscar força, fé, perseverança, saber que a nossa confiança está nele. A nossa confiança precisa sempre estar primeiro nele, até porque ele não falha. Ele é um Deus que não falha, jamais falhou, jamais perdeu uma batalha. E era isso que Ezequias fazia questão de passar para o seu exército, que eles tinham um Deus que estaria à frente das suas vidas, que eles precisavam confiar nesse Deus, que com a direção de Deus, com o cuidado de Deus, certamente eles chegariam ali. E eu quero ler para você um texto que está em 2 Crônicas 32:7. 2 Crônicas 32:7, que diz o seguinte: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Tem muitos vírus aí, coronavírus está aí tentando destruir vidas, destruir povos, destruir nações, mas o Deus poderoso que nós temos, em nome do Senhor Jesus, vencerá essa guerra. Certamente, nenhum vírus e nenhuma palavra do homem, nenhuma palavra humana pode vencer o poder do nome de Jesus. Há poder nesse nome. Eu preciso aprender a confiar no nome do Deus a quem eu sirvo. E o rei Ezequias, ele pôs a sua confiança no Senhor, mas ele praticou a sua fé. O rei Ezequias não cruzou os braços como um rei, como aquele que estava à frente de um exército e disse assim: não, o meu Deus vai nos salvar. Não. Ele teve atitude. Ele foi buscar alternativas. Ele foi buscar estratégias para vencer o inimigo. E é dessa forma que nós vencemos o inimigo, com estratégias. Não é olhando para o contexto, observando as coisas acontecendo e sem ter reação, mas é agindo, é colocando a mão no arado, é tomando posição diante de Deus, é sabendo que aquele que está conosco vai nos conduzir, mas nós precisamos buscar estratégias em Deus para vencer o inimigo. Em todo tempo, em todas as situações. E um exemplo disso, eu quero citar também Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles confiaram no Deus deles, eles não se prostraram para adorar nenhuma estátua que o rei Nabucodonosor intimou-os a fazer isso. Ele não aceitou. Eles, não aceitaram. Eles continuaram fiéis ao Deus que estava com eles. Eles continuaram fiéis àqueles que certamente estaria vencendo aquela batalha por eles. Então, importante nós nos lembrarmos disso, daquele que vai à nossa frente, daquele que nos conduz. Mais um exemplo disso, Daniel, mesmo sabendo que ele seria lançado na cova dos leões, ele continuou orando a Deus, ele agradeceu a Deus e ele pediu a ajuda do Senhor para que o Senhor fechasse a boca, tapasse a boca dos leões, para que os leões não o atacassem e não destruísse, dilacerasse com todo o corpo dele.
Assim também com Eliseu. O Eliseu, diante do exército sírio, ele pede a Deus que abra os olhos do menino. E quando ainda mais uma estratégia, quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, outra atitude, Jesus ordena a ele: guarde essa espada. Por quê? Porque aquele que empunha a espada, pela espada seria morto. E mais uma estratégia, enquanto a igreja orava por Pedro, lá na casa de Maria, o anjo visitava e libertava Pedro da prisão. A atitude de cada um de nós é que vai mudar o nosso país. A atitude de cada brasileiro, a atitude de cada povo de Deus, a atitude de cada igreja, de cada líder, de cada ovelha do rebanho do Senhor é que vai transformar a nossa nação. É a oração, é o poder da oração que vai curar a nossa nação, que vai curar o nosso país, que vai transformar a nossa nação. E algumas iniciativas de fé e de confiança em Deus encorajam a igreja. E, na realidade, nos dias de hoje, as notícias que nós temos ouvido e visto não são nem um pouco encorajadoras. Às vezes a gente posta alguma notícia na internet, compartilha alguma coisa de pessoas que foram curadas, as pessoas olham e falam, será que isso é verdade? Não sei não. Será que não é mais um fake? Por quê? Porque as pessoas hoje não querem encorajar, querem deixar a nossa nação mais tumultuada, deixar as pessoas mais conflitantes com as ideias, com as respostas, com as notícias que vêm chegando. Então, eu preciso filtrar aquilo que eu ouço, aquilo que eu assisto. No início do coronavírus, eu confesso para vocês que a gente ficava pegando todos os jornais para comparar as notícias, para ver o que estava acontecendo de fato, o que é que o nosso país estava vivendo. No decorrer dos dias, nós percebemos que a nossa cabeça foi ficando tumultuada com tudo aquilo. E aí nós entendemos que era tempo de se afastar, de orar mais, de gastar mais tempo em oração do que olhar para uma tela de televisão e ver uma notícia e pôr no outro e ver outra, e a mesma notícia de forma diferente, e aquilo nos fazia mal. E muitas pessoas eu aconselhei, pare de ver televisão. Fixe na Bíblia, foque na palavra de Deus, foque na vontade de Deus, porque certamente, nos alimentando da palavra de Deus, nós vamos crer que Deus vai estar operando. Então, vamos colocar a causa nas mãos de Deus. Nós vamos ter atitude de orar, nós vamos ter atitude de fé, de crer que o Senhor vai fazer, mas nós vamos nos posicionar como soldados. Nós vamos ser soldados valentes. Deus continua sendo o mesmo e operando os seus milagres. Creia nisso. O Senhor é o mesmo que há mais de 2000 anos atrás tem operado milagres. E eu preciso crer que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É a palavra dele que diz isso. É o poder de Deus que transforma. É o poder de Deus que cura. É o poder de Deus que muda contexto. Ele é Deus e somente Ele pode. A terceira iniciativa, iniciativas corretas e sábias. Nos dias do rei Ezequias, o profeta Isaías era o homem de Deus que intercedia junto ao rei e o seu povo. O rei, na realidade, Ezequias, ele entendeu que ele precisava de alguém para protegê-lo em oração. E ele foi buscar auxílio intercessor através do profeta Isaías. E o profeta Isaías foi aquele que cobriu eles em oração, tanto o Ezequias quanto o exército. E Ezequias subiu ao templo com uma carta de Senaqueribe que ameaçava destruir Israel. E ele apresentou essa carta ao Senhor. Ele orou a Deus por conta desta causa. Então é importante isso, nós apresentarmos ao Senhor a nossa causa. Qual é a nossa causa? Qual é o motivo da nossa oração? O que é que está acontecendo? Eu preciso falar isso ao Senhor.
E o rei Ezequias, ele foi buscar apoio junto ao profeta Isaías. E certamente o profeta Isaías entrou em intercessão, cobrindo em oração aquele povo. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. Ele era um profeta de Deus. E Ezequias não lutou sozinho. Ezequias, ele buscou proteção espiritual. Ele buscou intercessão. É isso que nós precisamos entender, que não podemos caminhar só, que há momentos nas nossas vidas que precisamos de ajuda, precisamos admitir que precisamos dessa ajuda, precisamos buscar cobertura espiritual, precisamos buscar intercessores para cobrir as nossas vidas. Quando nós estamos com dificuldade, quando nós desejamos compartilhar uma situação, quando nós desejamos buscar uma situação, uma bênção, pedir oração, nós temos o nosso mentor, uma pessoa muito querida, ele e a sua esposa, que moram numa cidade bem aqui perto. Então, nós vamos até eles, nós clamamos a Deus junto, eles nos abençoam, eles nos orientam, porque é assim que deve ser. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz isso, que nós devemos orar uns pelos outros, orai uns pelos outros. Então, Ezequias foi muito sábio. Ele buscou cobertura espiritual de Isaías. Ele buscou intercessão. Muitos buscam vencer sozinhos as suas aflições e batalhas. E sem buscar conselho, sem buscar intercessores, sem buscar orientação de pastores, do seu líder espiritual, sem buscar oração, porque, se eu posso falar com Deus, eu não preciso de ajuda de ninguém. Sim, o Senhor levanta sempre uns para intercederem pelos outros, uns para orarem pelos outros, uns para apresentarem em oração o outro. É importante nós sabermos que sozinhos nós nos fragilizamos, sozinhos nós nos distanciamos. Por isso que às vezes a gente vê até um jargão aí muito, muito comum, estamos juntos, porque nós precisamos andar juntos. Nós precisamos caminhar juntos, buscar o Senhor juntos, clamar uns pelos outros, declarar a grandeza de Deus nas nossas vidas. A intercessão, ela é fundamental na igreja do Senhor. Vocês podem observar que nunca, talvez eu não me lembre de quando eu conheço Jesus, mas eu nunca vi a igreja do Senhor tão posicionada em oração como dessa vez, como de um mês para cá, onde as pessoas oram na rua, oram no templo, oram dentro das casas, oram no carro, oram onde estão. Por quê? Porque entenderam que nós somos intercessores da nossa nação, porque é de nós que o Senhor vai requerer. É das nossas atitudes que o Senhor vai requerer, é a nossa posição, é a nossa atitude de soldado, de parte do exército do Senhor, de clamar, de orar, de buscar a presença do Senhor na nossa nação. E eu quero deixar um texto também, que está lá em Tiago 5, só um momentinho, por favor. Tiago 5, capítulo 5, versículos 14 e 15. Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí está, queridos, a resposta da resposta de oração. A importância de orarmos. Por quê? Porque o Senhor responde à oração do justo. O Senhor ouve a nossa oração e nós devemos orar
uns pelos outros. Às vezes, a nossa primeira atitude, quando estamos diante de uma enfermidade, é ir ao médico, é ir ao hospital, é juntar uma caixa de remédio, botar ali em cima da mesa e ver o que é que eu vou tomar hoje. Mas você já experimentou apresentar essa causa ao Senhor? Você já experimentou orar ao Senhor diante disso? Diante dessa enfermidade, repreender essa enfermidade, buscar alguém para interceder por você naquele momento? Importante. No caso de Ezequias, Deus falou a Isaías, que mandou dizer ao rei. Também é um outro texto. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma carta a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. 2 Reis 19 e 20. E ainda mais, eu a defenderei, quer dizer, eu defenderei Jerusalém e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara. Pedi e dai-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Você tem buscado no Senhor o seu fortalecimento? Você tem buscado no Senhor a sua maturidade espiritual? Você tem exercitado a sua fé na presença do Deus soberano? Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens do acampamento sírio. E quando o dia amanheceu, estavam cheios de cadáveres ali ao redor do acampamento. Deus alguma vez falhou quando colocamos a nossa confiança nele? Será? Às vezes a gente pensa, mas o Senhor esqueceu de mim, ou eu não tenho confiado. É importante pensar desse lado. O Senhor jamais esquece de um pedido de oração, jamais esquece de nos responder, de cuidar, de ouvir, de acalmar o nosso coração. É que muitas vezes nós não depositamos a nossa confiança nele, mas em nós. Primeiro nós vamos tentando resolver as coisas. À medida que elas vão surgindo, a gente vai tentando solucionar, resolver. E nos esquecemos daquele que deve estar à frente, ou melhor, acima de nós. E a ele que nós devemos apresentar as nossas causas. As atitudes do rei Ezequias e os seus homens conquistou a vitória de Israel diante do rei Senaqueribe. Então o exército dele era enorme, o exército dele era poderoso, o exército dele já havia tomado toda a região ali ao redor de Jerusalém. Sim, mas o Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível, aleluia. Ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Não há causa que o nosso Deus não possa responder. Não há causa que ele não tenha solução. E a primeira iniciativa pessoal ali, a primeira iniciativa de Ezequias foi a pessoal e administrativa. Então, ele foi buscar estratégias para proteger o exército dele. Mas depois ele passou a exercitar a sua fé. Então percebam que eu preciso buscar estratégias para exercitar a minha fé. Não basta eu dizer que eu creio em Deus, se eu não demonstro através de atitudes a minha crença nele. Então é importante demais eu demonstrar a minha fé no meu Deus. E eu só posso fazer isso com as atitudes de amor para com ele, de fidelidade para com ele, de fé, numa posição de enfrentar o inimigo, porque o Senhor já disse que o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Todos os salvos podem entrar no Santo dos Santos. O véu já se rasgou do alto abaixo, de alto a baixo. Então todos os salvos podem entrar na presença do Santo dos Santos. Você pode, e você pode orar. Você pode interceder e você pode abençoar vidas.
É um tempo de orar, é um tempo de interceder, é tempo de clamar a Deus. Todos os dias aqui nós oramos para que Deus tome aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão em quarentena, num diagnóstico um pouco mais ameno, mas que estão em casa ainda doentes, daqueles que estão trabalhando ali em prol dessas enfermidades, daqueles que têm estado nas suas fontes de trabalho porque não podem parar, porque o país precisa de algumas situações que não podem ser paralisadas. Então, é importante saber que o véu já se rasgou. Eu tenho livre acesso ao coração do meu Pai. E você pode falar com Ele. Não se cale. Não é tempo de se calar, é tempo de clamar. É tempo de clamar. Deus tem um propósito para a sua vida. O Senhor deseja usar a sua vida para a glória dele, meus queridos. E se você não deixar, se você não clamar, Deus vai usar outra pessoa. Deus vai usar outras estratégias. Mas é você que Deus está chamando. É com você que o Senhor está falando. É com você que um dia falou: Senhor, entra na minha vida e faz morada. Não foi por acaso. Porque antes de você tomar essa atitude, o Senhor já havia te separado. O Senhor já havia te escolhido. Lembre-se disso, você foi separado para fazer parte desse exército, o exército do povo de Deus. Ore e clame, porque lá na frente nós vamos poder glorificar o nome do Senhor por mais essa vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar agora com uma oração e eu quero pedir que você, diante de tudo aquilo que nós falamos hoje, da fé do rei Ezequias, de toda a posição dele diante daquele exército para vencer tantas pessoas e com tanto armamento e com tantos homens e com tanta força, lembre-se disso. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Aquele que está à sua frente é que vai vencer as batalhas por você. Aquele que está à sua frente é que vai te livrar das garras do leão. Aquele que está à tua frente é que vai livrar da fornalha ardente. Se posicione, neste momento que nós estaremos orando agora, se posicione como um soldado valente. O soldado valente é aquele que não foge da batalha, é aquele que luta até o fim, é aquele que quer ver a vitória, é aquele que consegue visualizar lá na frente a vitória. E a vitória é nossa no nome de Jesus, porque é o sangue dele que está nos cobrindo, é o sangue dele que está sobre a nossa nação, é o sangue dele que está sobre a nossa família. E há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Decanta labachurian, decanta laia, e anda labachurian, decanta laia. Oh Deus poderoso, só o Senhor é digno de toda honra, toda adoração, Pai. Oh Jesus, que o Senhor venha nos fazer fortes, Pai, como o exército de Ezequias, como aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que jamais negou o Deus a quem eles serviam. Ó Deus, que o Senhor venha mudar a história da nossa nação, através das nossas vidas, através da intercessão. Ó Deus, que o Senhor levante, Pai, aqueles que estão abatidos, levante os seus soldados agora, envie, ó Deus, os seus anjos, Pai, que esteja fortalecendo a cada um, derramando um óleo novo sobre as cabeças, levantando agora cada um, em posição de valente, de homens e mulheres valentes, capacitados pelo Senhor, buscando a tua face, com estratégias para alcançar a vitória. Que o Senhor esteja neste momento direcionando a nossa nação. Pai, nós apresentamos a nossa nação diante do Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa visitar agora, desde o menor, desde aquele que acabou de chegar a esse mundo, até o de idade mais avançada. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa blindar, que o Senhor possa fortalecer agora, ó Deus, guardando de todo mal, trazendo, Senhor, saúde.
nós profetizamos saúde sobre a nossa nação, nós profetizamos posição de soldados, porque, ó Deus, nós sabemos que em breve esse coronavírus vai passar, mas que a nossa nação não se esqueça jamais quem é o Senhor nas nossas vidas, qual é o papel mais importante. A honra e a glória lhe pertencem, ó Pai. Em nome de Jesus, toma posição na nossa nação, posição de líder, porque o Senhor é aquele que tem o domínio da nossa nação, o governo da nossa nação. Ó Deus, que o Senhor venha tomar os governantes, Pai. Dirija cada um, Senhor. Ó Pai, caia por terra todo o levante do inimigo, todo o domínio das trevas, tudo aquilo que tem causado inveja, competição, orgulho, arrogância, conflito, situações de engano, de ganância, vai caindo por terra em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, a nossa nação. Ó Pai querido, que isso não seja mais uma desculpa, Pai, para vivermos situações políticas de mais crises e sofrimentos, mas que isso seja, sim, Senhor, para mudar a história do nosso país. Ó Deus, que tudo isso seja para transformar as nossas vidas, cada cidade, cada estado, ó Pai, cada povo que faz parte do nosso país, que o Senhor possa visitar, cobrindo a cada vida. Ó Pai, eu quero também pedir uma palavra de bênção especial sobre aqueles que estão conosco aqui agora. Visita os corações. Pai, tu sabes o que cada um está vivendo. Tu conheces as dores, os desafios, os desertos, mas que o Senhor é o Senhor, que pode derramar também um bálsamo restaurador sobre cada coração. Eu te peço agora, Deus, visita este povo, visita, Senhor Jesus, esses corações. Abençoa, Senhor, o lar de cada um desses queridos agora. Que o Senhor venha agora passando sobre cada família, sobre cada lar, sobre os pais, sobre os filhos, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens. Abençoa, ó Deus, abençoa a cidade de Paulínia, abençoa, Senhor Jesus, a cidade de Americana, abençoa, Senhor Jesus, as cidades de cada um que está nos assistindo agora e a cada cidade do nosso país. Também pedimos uma bênção especial a todos os povos e nações que ainda estão vivendo situações desafiadoras. Que o Senhor possa tocar ali, ó Deus, porque assim como diz a sua palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor esteja sempre no trono, na sua posição de honra. Assim nós oramos como igreja do Senhor. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoamos a nossa casa e a nossa nação em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Senhor abençoe e guarde você e a sua casa. E vamos avançar. Estamos juntos. Somos partes do exército do Senhor. Amém? Beijo no coração. Nos vemos no domingo às 18 horas, em nome de Jesus. Amém.